Essa história de conservação de energia é uma coisa clássica, mas é difícil de assimilar. O cara acredita na conservação de energia, mas no dia a dia dá sinais de que parece que ela não funciona, de que ele não acredita nela. É mais ou menos como a nossa alimentação. Se tu acredita na conservação de energia e obedece, de certa forma, uma dieta alimentar, não tem jeito, vai funcionar. Tem gente que talvez precise de uma dieta mais rigorosa do que outras pessoas devido à bioquímica de cada organismo. Mas na tentativa de mostrar para as pessoas de como isso é sólido, um cara do MIT, ele faz uma experiência, lembra, né? Tu joga lá no Google, Deus Google, qualquer coisa que tu joga na porcaria do Google, tu descobre a resposta. E hoje, cada dia mais. Comecei ontem de manhã, primeira aula da manhã, fui dar uma aula de uma coisa que eu comecei a desenvolver e ficou meio encrenca. Pô, se eu mostrar por essa maneira pra galera, a galera vai me bater. E aí, antes da aula começar, eu fui ali, pô, digitei uma coisa, muito melhor essa ideia. E pronto, cara, em 3 minutos eu tinha mudado a minha aula por causa da porra do Google. Aí, então tu tem que aprender a estudar pela internet, ir no site correto, e aí tu fuçar, não ir no primeiro da propagandinha, dá uma olhadinha a mais, passa para as próximas 3 páginas, procura aquilo que tu quer. Se tu digitar MIT, cara, tu vai ter as aulas, se o teu inglês for básico, as aulas da maior faculdade de engenharia do mundo de graça na internet. É fantástico, é de chorar. Se o cara tem a física básica legal, é de se emocionar. Uma das experiências que o cara faz, o cara pega um puta de um pêndulo amarrado num prédio lá em cima, isso gravando, tudo bonitinho. Esse pêndulo tem um formato de machado, é super pesadão. Ele pega esse pêndulo pesadão, leva até a parede, encosta na cabeça dele, e a parede de concreto ali, e solta. E pronto, o pêndulo vai lá do outro lado da sala e ele fica paradinho ali. E lá vem a machadinha mortal. Se ela se mover 1 centímetro a mais, espanca o crânio dele contra o concreto e ele morre. E ele fica ali, mas qual é o problema? Ele tem certeza de que não vai dar merda, né? Porra, porque a lei da conservação de energia existe, pô. Né? Então, pois é, né? Ali o cara começa a mostrar a diferença entre tu saber na teoria e tu ter certeza de que aquilo ali na prática vai acontecer, né? Um outro cara, que é um cara da Associação Mundo Redondo, ele faz algo mais legal. Ele pega remédio homeopático para dormir, por exemplo, remédio homeopático, aguinha misturada, né? O efeito placebo. Aí lá tá dizendo, cuidado, não ingerir muitas pílulas que pode ser mortal, tal. Homeopatia mortal. Como que a homeopatia vai ser mortal se é água, porra? Aí ele pega aqueles 200 comprimidos de remédio para dormir, homeopático, e bota assim, ó. De acordo com esse rótulo, daqui a pouco eu vou estar morto, ou vou estar dormindo severamente. Mas como ele sabe que o remédio homeopático não funciona, que é só para ensinar bem das pessoas, né? Aí ele faz essas demonstrações para tentar fazer a galera acordar para a vida. Não existe história da carochinha. A acupuntura funciona porque tu acredita. A homeopatia funciona porque tu acredita. Essas coisas estão cientificamente confirmadas de que não funcionam pelo motivo que dizem que funcionam. É só efeito psicológico, porra. Isso está mais que confirmado. Só que tu imagina, o homeopata escuta isso e ele quer comer meu rabo. Ele quer matar o Otávio, mandar matar o Otávio, porque o Otávio está dizendo que eu sou mentiroso. Eu não disse que tu é mentiroso, eu só estou dizendo que a técnica que tu diz que aplica funciona de um jeito totalmente diferente da que tu acha que funciona. E isso não sou eu que digo, os maiores cientistas do mundo que dizem, Otávio é um merda. Mas os cientistas foda, os doutores em química do mundo, só concordam comigo, homeopatia não funciona. Pode dar homeopatia para o teu filho? Quanto tu quiser, e se ele melhorar é ótimo, porque é quase de graça comparado com a alopatia e não faz mal, é água. E se tu fizer o teu filho acreditar que ele vai se curar, ele vai se curar. É assim que a fé funciona, né? Não se esqueçam disso. Talvez isso que eu tenho te falado seja mais valiosa que a revisão. Mas vamos lá. Olha só. Eita! Olha! Eu sou um ser elétrico. Eu estou neutro agora, encosto nas pessoas e não vou machucá-las. As pessoas não vão sentir carga elétrica. Porque eu estou neutro, apesar de ser um ser feito de carga elétrica. O que é um corpo neutro? Cargas positivas e cargas negativas iguais. Porém, atritou, está tomando banho, esfregou a toalhinha, vai dar um beijinho na namorada, pode dar um choquezinho. É claro, não é um fenômeno paranormal, é porque tu te eletrizou por atrito. Ao te eletrizar por atrito na toalha, um está no piso, o outro está na toalha. Atritou, um está carregado, o outro não, dá um beijinho. Opa! É o amor que está dando choque? Não, é a eletrização por atrito. Materiais diferentes ao serem atritados, as moléculas com maior eletronegatividade vão roubar elétrons
das moléculas com menor eletronegatividade. Por isso que na elettrização por atrito os corpos adquirem cargas de sinais opostos, porém mesmo módulo. Porque se um perde 5 elétrons, né, o outro ganha 5 elétrons. Elettrização por atrito, mesmo módulo, sinais opostos. Está negativo, está neutro, encosta, o que acontece? Ambos negativos, é como se tu fosse contaminar o cara neutro com as tuas cargas. São idênticos. São idênticos. 3 coulombs, 0. 1,5 para cada um, dividiu por 2. O senhor pode dividir em 0,5, claro, é coulomb, não estou falando elétron. 3 elétrons em excesso nesse, 0 elétrons em excesso nesse, está neutro. 2 elétrons em um elétron no outro, e se eles são idênticos, aleatoriamente, uma hora o elétron vai estar num, outra hora no outro, vai ter 50% de chance desse elétron em excesso quicar entre um átomo e outro. Legal. Então, relembramos também, de certa forma, que para calcular quantidade de carga, basta pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pela carga elementar. Revisamos o processo de eletrização por atrito e por contato. E se um corpo maior for posto em contato com um corpo menor? Vai ter que usar a capacete. Isso, mas por enquanto a gente sabe que o maior fica com mais carga, né? Enquanto a gente não chegou nesse nível, né? O maior fica com mais carga. Só isso que eu preciso. A eletrização mais delicada é aquela por indução. Como é que é a eletrização por indução? Tens um corpo neutro, tens um corpo carregado que tu aproxima do neutro, deixando ele induzido, conecta o corpo induzido na Terra e desconecta, mantendo o corpo indutor próximo. Aí o corpo induzido nessa hora estará carregado, depois da conexão e desconexão com a Terra. Carregado com carga? Vamos ver? Na dúvida a gente faz um desenhozinho, ó. Neutra, parabéns, neutra, indutor positivo. Os opostos, os iguais. Na verdade os elétrons é que tem mobilidade, né? Então os elétrons vão ser atraídos para próximo do corpo positivo e esses caras aqui vão ficar com excesso de prótons. Nesse caso, o que está ocorrendo entre o corpo neutro e o corpo carregado? Atração ou repulsão? Atração, né? Na verdade ocorre os dois. Ocorre a atração dos elétrons em relação aos prótons desse corpo indutor e ocorre repulsão dos prótons em relação aos prótons. Mas no final da última aula a gente já viu a lei de Coulomb, não viu? Que as cargas elétricas podem se atrair ou se repelir com uma força que é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional à distância. E aí olha só, essa distância aqui, galera, ela é menor do que essa distância aqui, né? Ou seja, a atração pelos elétrons, nesse caso, é maior que a repulsão pelos prótons. É por isso que os corpos neutros são atraídos por corpos carregados. Corpo neutro é atraído por corpo carregado. Olha que loucura. A tendência do leigo é dizer que corpo neutro não é atraído, porque não tem carga. Claro que ele tem carga, pô. Ele só está neutro porque o número de cargas positivas é igual ao negativo. Se tu bota um cara carregadão ali do lado dele, essas cargas se espalham. E como as distâncias mudam, a atração sempre vai ser maior que a repulsão. Corpo neutro é atraído por corpo carregado. Uma questão famosa da UFSC é essa. Corpo A é atraído pelo corpo B que é positivo. Podemos garantir que o corpo A é negativo? Mentira, ele pode ser negativo ou neutro. Tá? Essa é uma pegadinha clássica. Cuidado com isso, hein, gente? Mano, então ele poderia ser um tiquinho positivo, né? Tipo, um elétron a menos. Daí não vai fazer diferença. Exatamente. Agora olha só, galerinha. A lei de Coulomb, quando eu contei ela para vocês, é a lei de atração das massas, né? Disfarçada. Qual é a diferença gritante entre as duas diferenças gritantes entre a lei de atração das massas e a lei de Coulomb? Massa só se atrai. Primeira diferença gritante e importante. E a constante é diferente. Então, mesmo pequenas massas, mesmo grandes massas, a gente não sente a força atrativa devido à constante gravitacional universal ser minúscula. E mesmo diminutas cargas elétricas, a gente já consegue detectar a força porque a constante eletrostática é um valor bem grandão, 9 vezes 10 na 9. Mas o negócio é o seguinte, apesar de nós
termos já uma matemática básica aqui para poder calcular a força de atração e repulsão entre cargas elétricas, nós precisamos de algo a mais. E esse algo a mais vai ser o seguinte: se eu pegar uma carga positiva, fixar ela no laboratório e for estudar o que estiver acontecendo ali em volta, uma boa maneira de estudar o que está acontecendo ali em volta é pegar uma outra carga positiva, chamada carga de teste, e abandonar ela ali próximo e ver o movimento que ela vai realizar. E nós sabemos que os iguais se repelem, é por isso que ao fazer linhas que representam a trajetória de uma partícula positiva no entorno de uma partícula positiva fixa, a gente obteria essas linhas. Essas linhas que eu fiz nada mais são que a trajetória de uma partícula positiva que foi abandonada nas proximidades da partícula carregada que está ali. Essas linhas são muito importantes na física, elas são chamadas de linhas de campo ou força elétrico, linhas de campo elétrico, ou linhas de força também. Linhas de força, linhas de campo elétrico. Já fica claro o seguinte, ó, nós sabemos pela lei de Coulomb que aqui próximo a atração seria maior do que aqui distante. E observem que próximo as linhas estão mais próximas do que distante. Por isso logo ficou claro que quanto mais próximas as linhas de campo estão, mais intenso é o campo. Quanto mais afastadas as linhas de campo estão, menos intenso é o campo elétrico. Como assim, senhor, campo elétrico? Na verdade, campo elétrico nada mais é que uma região do ambiente influenciada pela presença de uma carga elétrica. Vamos supor que eu fosse fazer o mesmo estudo com um corpo carregado negativamente. Lembre-se que os cientistas usam cargas de teste positiva para desenhar as linhas de campo, sempre. Larga carga positiva, larga carga positiva. E pronto, ó, é por isso que as cargas negativamente carregadas, as linhas de campo são convergentes, enquanto as cargas positivamente carregadas, as linhas de campo são divergentes ou de afastamento. Pode acontecer de o cara até te pedir o seguinte, ó, esboça mais ou menos como é que são as linhas de campo entre duas cargas, uma positiva e outra negativa. Seria um pouco mais desafiador já. Larga uma carga positiva, é repelida e atraída ao mesmo tempo. Larga uma carga positiva, enquanto ela é repelida, ela é atraída. Enquanto ela é repelida, ela é atraída. E aí a gente pode fazer esses desenhozinhos, que obviamente são desenhos simplórios aí só para ter uma noção de que o campo elétrico no entorno da presença de mais de uma carga, ele não fica bonitinho assim, ó, ele fica deformadão. Eu ainda colocaria uma a mais aqui para ficar mais honesto, aí tá ok, ó, porque aí fica claro que nesse ponto aqui, né, o campo elétrico é mais intenso que naquele ponto ali, né? Concorda comigo? Como eu acabei de dizer, quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Ó, aqui afastou um pouquinho, então o ponto A tem um campo elétrico menor do que aquele ali. O senhor ainda não entendeu o que é campo elétrico. Só estou te dizendo que aqui no ponto A, as cargas elétricas influenciam menos uma partícula carregada do que no ponto B. Nós vamos definir o que é campo elétrico matematicamente agora. Então, inicialmente, como o homem não tinha como entender o que era campo elétrico, ele simplesmente fazia um desenho das linhas de força em volta das cargas elétricas para começar a se habituar com essa ideia aí. Legal, com as linhas de campo eu já posso dizer onde é que o campo elétrico é mais forte, onde é que é mais fraco, já posso definir qual é a trajetória de uma partícula. Se uma partícula positiva é abandonada na linha, ela acompanha a linha. Se uma partícula negativa é abandonada na linha, ela caminha no sentido oposto da linha. Lógico. Bom, mas não é o suficiente. Só saber fazer desenhozinhos sobre as linhas de campo ou linhas de força não é o suficiente. Nós precisamos mais. Nós precisamos aprender a calcular o valor do campo elétrico. E para isso vamos precisar de uma gotinha de criatividade. Vamos à ideia. Olha só. Aliás, deixa eu aproveitar, já que estava falando das linhas de campo. As linhas de campo mais usadas são aquelas linhas de campo entre duas cargas, duas placas paralelas e compridas. Uma carregada positivamente, outra carregada negativamente. Nesse caso, gente, as linhas de campo que saem das partículas positivas e vão até as partículas negativas seriam paralelas e igualmente espaçadas. Nesse caso, a gente chama esse campo elétrico de um campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme.
Lembrando que a palavra uniforme aqui na física é usada em toda hora, né, para representar algo que não muda de valor. Ou seja, se eu for medir o campo elétrico aqui, aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, vai dar o mesmo valor. Mas chegou a hora então de a gente parar de falar qualitativamente de campo elétrico e começar a falar quantitativamente. Olha só qual foi a sacada dos caras para calcular o campo elétrico gerado por uma partícula a uma certa distância d dela. Quero medir o campo elétrico que esta partícula, e eu nem conheço o valor dela, não sei quanto é que ela vale a partícula, não sei a carga dela. Eu quero dar um jeito de calcular o campo elétrico naquele ponto. Ó. Inicialmente os caras tiveram uma ideia simples. Vamos pegar um dinamômetro, que é o medidor de força, vamos colocar nesse dinamômetro uma partícula com uma carga, que a gente conheça, carga de teste é o nome dessa partícula, e vamos colocar então essa partícula, que é essa carguinha de teste, amarrada no dinamômetro aqui. Assim o dinamômetro vai ler quanto de força atuou na partícula de teste. Se eu leio quanto de força vai atuar na partícula de teste e sei o valor desta partícula, desta carga, eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou pegar o valor da força e vou dividir pelo valor da carga. No início o pessoal ficou meio desconfiado. Será que fazer essa conta é razoável, é interessante? Por que a galera percebeu, putz, essa ideia é genial? Porque quando eu uso uma carga de teste que é o dobro, a força atuando nela dá o dobro. E aí quando eu faço a divisão, o valor continua dando o mesmo. O bacana desta definição, desta invenção, desta sacação, definição de campo elétrico. Isso é bacana porque não interessa o valor da carga de teste usada no teste. A divisão vai dar sempre o mesmo resultado. O fato de a divisão dar o mesmo resultado para diferentes cargas de teste revela que este valor não tem a ver com ela, tem a ver com esta carga que estava gerando o campo. Por isso que esta ideia tão idiota é tão poderosa. Cara, isso aqui é mais ou menos como dizer que velocidade é distância sobre tempo. Um babaca cheio de velocidade é distância sobre tempo. Só que essa ideia babaca é uma puta de uma ideia que revolucionou o mundo. Como velocidade é uma coisa do teu dia a dia, chega uma hora que essa fórmula já não te estressa mais. Tu sabe que com duas delas tu mata a terceira e tu dá um banho. O problema é que tu não usa campo elétrico no teu dia a dia. É a mesma conta, é uma conta idiota, cara. É idiota isso aqui, cara. Só que pro cara poder botar no coração dele, acordar um dia e falar, eu sei o que é campo elétrico, pode me perguntar que eu sei. Talvez ele tenha que ficar anos trabalhando com campo elétrico, fazendo continha de campo elétrico. Aí ele, porra, campo elétrico, pô, pelo amor de Deus, que coisa idiota campo elétrico. Eu demorei uma década para acordar assim, acordar podendo dizer, eu sei o que é campo elétrico, porra. Demorei 10 anos para no meu coração eu acreditar que eu sei, de repente eu nem sei, né? Eu acreditar que eu sei o que é campo elétrico. Então, ó, algumas questões de vestibular envolvendo campo elétrico caem com essa forma. Galerinha, fiz o teste, calculei a força e sabia a carga de teste, dividi, vamos fazer um exemplo bem bobo, a força era 20 newtons, a carga de teste era uma carga assassina de 4 coulomb, então o campo elétrico naquele ponto fica 5 newton por coulomb, interpretação física de 5 newton por coulomb, que cada coulomb colocado ali recebe 5 newtons. Olha que interpretação simples. Bota 2 coulombs no ponto, 10 newtons. Por isso que se eu sei o campo elétrico calculado e sei a carga que eu vou colocar naquele ponto, está dividido, passa multiplicando, já acha força elétrica. Então, às vezes, quando o cara te pede força elétrica, não quer dizer que tu vai ter que usar a lei de Coulomb original. Eventualmente, basta usar a definição de campo elétrico, que é ainda mais simples. Está dividindo, passa multiplicando, não custa avisar, né? Queres uma força elétrica, já conheces o campo, basta multiplicar pela carga, pronto. Basta multiplicar pela carga, tu já acha força. Só que qual é a limitação desta ideia? A limitação desta ideia é que sempre que eu desejar calcular um campo elétrico por essa ideia, eu vou ter que sujar a mão. Eu vou ter que ir no laboratório, pegar o dinamômetro, o medidor de força, eu vou ter que repetir a experiência 1000 vezes, que senão não é ciência. E é caro, e é chato,
E aí o cara começa a pensar, será que não tem uma fórmula matemática para calcular o campo elétrico sem fazer experimento? Tem! Pô, nós já sabemos a lei de Coulomb. Olha o que diz a lei de Coulomb. Nos permite calcular a força elétrica. Então eu vou pegar a fórmula da lei de Coulomb, substituir aqui K vezes carga 1 vezes carga 2, dividido pela distância ao quadrado, e vou dividir pela carga de teste. Se essa era a carga 1, essa é a carga 2, e vice-versa. Então, se a carga de teste eu chamei de carga 2, quando eu faço a divisão de fração, que é a primeira, vezes inverso segunda, corta a carga 2 com carga 2, e nasce na nossa vida uma outra maneira de calcular campo elétrico. Ou tu vai pela definição de campo elétrico, faz uma experiência, ou lê, né, sobre a experiência e calcula, ou tu calcula o campo elétrico de outra forma totalmente diferente. Essa outra forma totalmente diferente, eu preciso saber o valor da carga. Ó, lembra? Eu não sabia? Se eu quiser usar essa fórmula para calcular campo elétrico, eu tenho que conhecer a carga geradora. Antes eu não sabia. E eu também preciso saber a distância, que eu não tinha nem medido antes. Agora eu vou precisar medir a distância para poder jogar na fórmula. Além disso, o K entrou de novo. Quem é o nosso K mesmo? Não cheguei a colocar hoje lá? Coloquei. 9 vezes 10 na 9. É a constante eletrostática do vácuo, que é praticamente igual a do ar. E se não for vácuo nem ar, professor, ele vai te fornecer o K. Fica tranquilo. Geralmente o estresse do aluno é: ah, meu Deus, eu não sei qual fórmula que eu uso. Olha, cara, ter essa dúvida não é normal. Não é normal. Porque assim, ó, tu vai usar essa quando falar em força e carga. E tu vai usar essa quando falar em distância e carga. Ou seja, o cara que pega duas fórmulas ali, não sabe qual usar, das duas uma, ou ele não sabe o que são as letras, aí não tem salvação. O cara nem sabe qual é o significado da letra, como é que vai salvar com a fórmula? Não vai dar. Ou o cara não tem interpretação de texto boa. Porque se o problema fala, uma carga elétrica tal recebe uma força tal, calcule o campo elétrico. Como é que tu vai usar essa fórmula se não falou distância, pô? Tu vai ter que usar aquela. Uma carga tal gera um campo elétrico a uma distância tal. Pô, falou em distância, eu vou ter que usar essa, não vou poder usar aquela. Né? Então é por isso que eu digo, a dúvida de qual fórmula usar não era para existir. Até porque se está com dúvida, arrisca as duas, só uma vai funcionar. Aqui errado, joga fora, que der merda, tu joga fora. Então não fica travado. Ai meu Deus, eu não sei qual fórmula. Minha mãe mandou, puf, tenta. Não deu, tenta outra. Não deu nenhuma delas, lê de novo que tu não leu certo. Alguma coisinha tu não leu ali direito. Quais são as questões mais difíceis de física? Tem que usar duas fórmulas, isola numa, substitui na outra, sisteminha. É o pior que poderia aparecer em nossas vidas aqui na física. Show de bola, revista, aliás, introduzimos a ideia de campo elétrico, a definição, e campo elétrico gerado por uma carga. É assim que essa fórmula recebe nome, ó. Campo elétrico gerado por uma carga. Aí a pergunta que deve ocorrer na sequência é: professor, e se eu não tiver só uma carga? E se eu tiver 3 cargas? Se eu tiver 10 cargas? Como é que eu vou calcular o campo elétrico gerado por todas elas? Vai dar trabalho. Aí vai dar trabalho. Mas só se o cara quiser, entendeu? Porque o caso clássico eu já vou te mostrar como é que funciona. Olha qual é o caso clássico para campo elétrico gerado por mais de uma carga. O cara vai lá e fornece uma carga num certo ponto, outra carga em outro ponto, e pergunta lá no ponto G qual é o campo elétrico. Ele vai fornecer o valor da carga 1, o valor da carga 2, a distância 1, a distância 2. Ele vai fornecer o K, bem bonito. Tu vai usar essa fórmula para calcular o módulo do campo elétrico que uma carga gera no ponto G. Como a carga é positiva, o campo é de afastamento, que nem a gente acabou de ver, calculou o E1. Se for 90 graus, tu comemora, porque se não for 90 graus, vai ter que terminar com uma lei dos cossenos, né, da matemática. Vais calcular com a mesma fórmula anterior o campo elétrico que a carga 2 gera no ponto G, nesse caso é um campo de aproximação, e depois que tu determinou o módulo do vetor E1 e do vetor E2, tu faz a soma de vetores, que aí já é outra matériazinha. Faz a soma de vetores, nesse caso poderia ser por Pitágoras, né? O campo elétrico resultante.
Isso aí tem sido o pior que aparece nessa parte de campo elétrico. É quando não tem uma carga só, tem mais de uma carga e ele tem que fazer o cálculo. Olha, de repente vale a pena, claro que talvez isso não seja o ideal para todos vocês, mas de repente vale a pena um exemplo bobo aqui, né? Só para o cara não ficar muito perdido. O exemplo clássico aí, cara, a galera usa as distâncias de 3 metros, a galera gosta de usar, só vou avacalhar 9 metros, pronto. O senhor não está proporcional, não interessa, no vestibular não vai estar proporcional. Então, ele fala o valor das cargas, 2 vezes 10 na menos 6, ele fala o valor da outra carga, 7 vezes 10 na menos 6 coulomb, fala que o valor do K é o famoso 9 vezes 10 na 9, Newton por metro quadrado, Newton metro quadrado por coulomb quadrado. E aí ele te pergunta, determine o campo elétrico resultante no ponto G. É muito mais trabalho braçal do que difícil, galera. Então olha só, o cara vai lá e pega a fórmula do campo elétrico gerado por uma carga, aplica na carga 1 e aplica também na carga 2. Aplica também na carga 2. Usando os dados de cada uma delas. Campo elétrico gerado pela carga 1, 9 vezes 10 na 9 é a constante eletrostática do meio. Carga 1, 2 vezes 10 na menos 6. Distância, 3 ao quadrado. Beleza? Aqui eu vou colocar 3, galera, para não me arrombar. Vai ficar 9 dividido por 9 dá 1. Campo elétrico 1 ficou 2 vezes 10 na 3. Newton por coulomb. Trabalho braçal. Campo elétrico gerado pela carga 2. 9 vezes 10 na 9. A carga Q3 ficou 3 vezes 10 na menos 6. E a distância entre elas, 9 ao quadrado. Quanto é que deu o campo elétrico E2? Vou cortar o ao quadrado com 9, fica 1/3 ou 0,333 vezes 10 na 3 Newton por coulomb. Eu já até desenhei os vetores, só estão mal desenhados, né? Porque esse aqui é 6 vezes menor do que aquele ali. Então, se esse aqui é o vetor E1, o vetor E2 deveria ser assim, cara. Isso no vestibular pode contar, tá? Se for uma questão discursiva, tu fazer um vetor muito desproporcional do módulo que tu calculou pode dar desconto, né? Não vai dar desconto na questão discursiva, tá? Não precisa ter contado de repente 6 assim, né? Mas é importante ficar claro, o E2 é menor, então eu vou desenhar ele menor. Pontilhada paralela, ó o campo elétrico resultante. Como é que eu vou calcular o campo elétrico resultante? Por ser 90 graus, o campo elétrico resultante ao quadrado é o E1 ao quadrado mais o E2 ao quadrado. O campo elétrico resultante ao quadrado fica 2 vezes 10 na 3 ao quadrado mais 1/3 vezes 10 na 3 ao quadrado. Agora é algebrismo aí, né? Campo elétrico resultante ao quadrado é 4 vezes 10 na 6 mais 1/9 vezes 10 na 6. O campo elétrico resultante é igual. O mínimo é 9, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 36 mais 1, 37 vezes 10 na 6, ao quadrado, raiz quadrada. Olha que bonito que ficou. Raiz de 37 vezes 10 na 3 sobre 3, Newton por coulomb. Claro que tinha que dar um número nojento como esse, né? Eu acabei de chutar os valores, como vocês viram. Mas também não pode amarelar, né, cara? Cansei de ver cara bom no vestibular, começou a questão da feia, o cara desiste. E estava no caminho certo, depois que ele pega a vareta, putz, estava no caminho certo, só que eu achei que estava muito feio. Então vai ter uma ou outra que vai dar encrenca, mas é uma ou outra, não pode ficar dando tudo encrenca, né? A primeira deu encrenca, a terceira deu encrenca, a quarta deu encrenca. Não. Aí tem alguma coisa errada, volta, né? Faz com calma. Tá, mas, ó, o número feio, nada demais. Substituição de valores nas fórmulas e um pitágorazinho ali. Show de bola. Acho que ainda dá para continuar mais um tico de nada. Olha só, o negócio é o seguinte, já que nós falamos de campo elétrico, eu preciso aproveitar o embalo para te comentar de uma outra coisa, que tem mais a ver com a tua vida do que campo elétrico, que é o potencial elétrico. Potencial elétrico faz mais parte da tua vida do que campo elétrico.
Se o cara quiser uma noção um pouco melhor, de repente uma prova do que eu vou falar, não é uma prova não, mas para mostrar que não é do além a ideia, né? E para mostrar também que a física está toda interligada. Nem tudo na vida é força, meu querido. Às vezes mais importante na vida é conhecer a energia entre um fenômeno e outro do que a força necessária para realizar um fenômeno. Um exemplo fácil que eu te dou, no teu dia a dia tu não está preocupado se os motores da tua casa vão ter força para fazer a coisa acontecer, se a bomba d'água vai ter força para jogar água para a caixa d'água, se tu vai ter força para segurar o lápis, se tu vai ter força para caminhar até aqui, se tu vai ter força para botar as malas no carro. Tu nunca precisa saber nada disso. Agora, tem que saber, e teu pai tem que saber que energia a tua casa gasta. Que energia cada aparelho da casa gasta na hora que vai comprar, o cara está ligado com a energia que energia o teu corpo gasta, quanto tens que comer no dia a dia para estar vivo. Que energia o carro gasta, não é a força que o carro faz. Diferente, óbvio, um cara que trabalha com guindaste, ele precisa saber a força que um guindaste tem, mais do que a energia que o guindaste vai gastar. Um ônibus não precisa saber a força que o ônibus vai ter, vou precisar saber a energia que o ônibus vai gastar. Resumindo, no dia a dia a gente está mais preocupado com as energias envolvidas nos processos do que com as forças. E campo elétrico é derivado de força. Então nós precisamos de uma outra ideia para calcular energias elétricas. E vamos pensar o seguinte então. Vamos pensar que eu tenho aqui uma carga elétrica negativa, aqui eu tenho uma carga elétrica positiva, e nós sabemos que os opostos se atraem, então vai ter uma força de atração entre elas. Porém a carga positiva está fixa. Desliga o campo gravitacional, tá? Não tem campo gravitacional, está flutuando no meio do nada, e aí eu estou segurando essa carga, liberei ela. Quando eu liberei ela, a atração elétrica entre elas vai fazer essa carga acelerar, e ela vai começar a adquirir velocidade. Antes ela estava parada. Se ela adquiriu velocidade é que ela ganhou energia. De onde veio essa energia que ela ganhou? Essa energia que ela ganhou veio do campo elétrico desta carga, né, que estava disponível aqui. Então eu liberei a partícula, os opostos se atraem, a carga começou a adquirir energia cinética, vinda da energia elétrica. Bom, como é que eu calculo energia mesmo? Trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Não sei se na outra física o professor já chegou em trabalho, mas ele vai mostrar para vocês, né, a ideia de trabalho. Trabalho nada mais é que uma forma de calcular a energia realizada por uma força. Que força é essa? É a força elétrica, pô, é a lei de Coulomb que eu posso substituir aqui. K, Q1 ou Qzão, chamar de Qzão e Qzinho agora, só para variar o cardápio. Substituir a lei de Coulomb vezes a distância. Vamos supor que existe uma distância entre essas cargas e ela vai encostar praticamente na outra carga, então toda a distância vai ser percorrida. E já que o deslocamento é para lá e a força é para lá, o ângulo é zero, cosseno de zero é 1. O trabalho da força elétrica fica bem parecido com a lei de Coulomb, ó, só que vai eliminar o ao quadrado de baixo. K vezes Q sobre D. Cuidado, esta fórmula só serve quando a carga é deslocada de um ponto até encostar na outra carga, e ela só pode ser usada para duas cargas. Se tiver uma terceira carga, ferrou, esquece essa ideia, vira lixo. Na verdade, cara, eu só faço esse desenvolvimento rápido para o aluno poder aceitar que energia potencial elétrica, que é sinônimo de trabalho da força elétrica, é K vezes Q sobre D. Seria meio bizarro tirar o ao quadrado da fórmula da força elétrica e fazer te engolir, né? Te fazer engolir boca abaixo, ó, meu querido. Não tem distância ao quadrado, virou energia. Claro que o aluno mais crítico ele quer saber por que, professor, o ao quadrado sumiu e agora brotou energia na minha frente. Porque energia é uma invenção de tempos atrás, vem da ideia de trabalho de uma força, e se eu pego a ideia de força, lei de Coulomb, e multiplico pela distância, que está relacionada à ideia de trabalho, a distância ao quadrado fica cancelada. É por isso que isso mede energia, isso mede força, energia e força. Joules, newtons. Só isso. Mas, mais uma
uma vez, apenas conhecer a ideia de energia não é o suficiente. Nós estávamos calculando força elétrica e não ficamos satisfeitos. Passamos a definir a ideia de campo elétrico para enriquecer as nossas ferramentas. A mesma coisa vai acontecer aqui. Acabei de falar de energia potencial elétrica, mas não estou satisfeito. Preciso de um conceito mais poderoso, e aí que o teu dia a dia vai entrar um pouquinho, que é agora a nova definição, a definição de potencial elétrico. Da mesma forma que nós fizemos com o campo elétrico, os caras realizaram uma experiência para poder ter a sacada da ideia de potencial elétrico. Poxa, nós sabemos que no entorno de uma carga, de um corpo carregado, tem um campo elétrico. Nós sabemos que se uma partícula for colocada num certo ponto, já que tem força, se ela pode se deslocar, ela pode ganhar energia. Então vamos fazer um teste, cara. Vamos botar uma partícula, sei lá, positiva aqui. Vamos deixar ela se deslocar a uma certa distância, ou para ficar mais fácil de entender, vamos deixar ela quase encostada. E vamos deixar ela se deslocar a uma certa distância e vamos medir quanto de energia ela ganhou. Daqui até esse ponto aqui. Como é que eu vou calcular a energia que ela ganhou? Cara, dá um inferno no laboratório. Tem que pegar uma placa de gelatina, botar lá a partícula, liberar a partícula bate na placa de gelatina, tu bota no microscópio a placa, vê quanto ela penetrou, tu sabe a resistência da gelatina, usa um pouco de dinâmica lá, as leis de Newton, aí tu mata a energia, né, a velocidade com que a partícula bateu na placa de gelatina e calcula a energia cinética dela. É um inferno. Aqui nós não vamos fazer nada disso. Esquece a experiência idiota, esquece. Eu vou tascar a partícula ali no ponto G e vou fazer uma tabela mágica, um equipamento mágico aqui. Nós medimos a energia potencial elétrica para várias cargas de teste. Carga de teste de 2 coulombs, a energia deu 10 joules. Carga de teste de 4 coulombs, 20 joules. 6 coulombs, 30 joules. De novo aconteceu algo similar ao que aconteceria na experiência do campo elétrico. Dobrando o valor da partícula de teste, dobra a força, e nesse caso também estava dobrando a energia disponível na partícula. Os caras que são safos pensaram o seguinte, ó, eu vou pegar a energia e vou dividir pela carga de teste, muito parecido com o campo elétrico, só que campo é força sobre carga, aqui é energia sobre carga. Ou seja, não interessa qual é o experimento que eu fiz. Se eu quiser calcular o potencial elétrico desse ponto G, eu pego a energia, tipo 20 joules, e divido pela carga de teste, 4 coulombs. Não importa qual o teste que eu fiz, todos obteríamos 5 joules por... Antes era Newton por coulomb, agora é joule por coulomb. O que significa dizer que esse ponto tem um potencial de 5 joules por coulomb? Que cada coulomb colocado ali de carga tem uma energia a receber de 5 joules, se permitirmos, se liberarmos ela vai ter 5 joules para receber, cada coulomb. Para não ficar falando de joule por coulomb, a gente vai puxar o saco do inventor da pilha, o Alexandre Volta, e a gente chama de volts. Então, o que é 220 volts a tua tomada? Que cada coulomb que atravessa a tua tomada ganha 220 joules de energia. 220 volts são 220 joules por coulomb. Uma tomada 110 volts tem a metade da energia para cada coulomb. Se eu quiser aproveitar a mesma energia numa tomada 110 volts, vai ter que passar o dobro de carga por ela. Por isso que os aparelhos 110 volts com a mesma potência dos aparelhos 220 volts tem o dobro da corrente. Certo? Faz todo sentido, né? Beleza, galerinha. Foi até aí que a gente conseguiu. E isso é uma revisão lunática que não ensina ninguém. O momento mágico, nádegas na cadeira, livro, paciência e dúvidas na semana que vem. Beleza, galerinha? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Bom recreio. Ai, que light.